E se eu te dissesse que existem pessoas capazes de atravessar a fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos e voltar para contar o que viram? Os xamãs Unicuin fazem isso há milhares de anos, e o que eles revelam vai mudar sua percepção sobre a realidade. Neste vídeo, você vai conhecer um dia inteiro na vida de um verdadeiro xamã da Amazônia, descobrir os rituais sagrados que eles usam para acessar outras dimensões, e entender como essa sabedoria ancestral está transformando até mesmo a ciência moderna. Antes de mergulharmos nessa jornada espiritual incrível, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo? E se você é fascinado por culturas ancestrais e mistérios da Amazônia, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma exploração. Bora descobrir esse mundo espiritual? O sol ainda não havia nascido quando Tshanabani abriu os olhos. Não foi um despertar comum, provocado por luz ou som, mas algo mais profundo, uma chamada que vinha de dentro, ou talvez de muito além. Aos 45 anos, ele era um dos xamãs mais respeitados entre os Unicuin, o povo que habita as profundezas da floresta amazônica, e cuja sabedoria atravessa gerações como um rio atravessa a selva. Ele se levantou devagar de sua rede, os pés descalços tocando o chão de terra batida da maloca. Ao seu redor, a aldeia ainda dormia, mas Tshanabani sabia que este não seria um dia comum. Na noite anterior, durante seu sonho, ele havia recebido uma visita. E o Shibu, o espírito guardião da jiboia, havia aparecido com um aviso: alguém na aldeia estava doente, não no corpo, mas na alma, e apenas uma viagem ao mundo espiritual poderia trazer a cura necessária. Os Unicuin, que significa o gente verdadeiro em sua própria língua, mantém uma relação com o mundo espiritual que vai muito além do que a maioria das pessoas consegue compreender. Para eles, a realidade não é apenas o que se vê, toca ou sente. Existe um outro lado, tão real quanto este, onde habitam os espíritos dos ancestrais, das plantas, dos animais e das forças da natureza. E os xamãs são as pontes entre esses dois mundos. Tshanabani caminhou até a margem do rio, onde a névoa da madrugada ainda pairava sobre a água como fantasmas dançantes. Sons da floresta amazônica começavam a despertar, no grito distante de macacos guariba, o chilrear de centenas de pássaros, o zunido de insetos na umidade densa. Ele mergulhou completamente, um ritual de purificação que praticava todas as manhãs há mais de 30 anos, desde que seu avô, também xamã, começou a ensiná-lo os caminhos sagrados. Enquanto emergia da água, ele pensou em como havia chegado até ali. Não foi uma escolha consciente tornar-se xamã. Aos 15 anos, ele começou a ter sonhos estranhos, visões de lugares que nunca havia visitado, conversas com seres que não eram completamente humanos nem completamente animais. Seu avô reconheceu os sinais imediatamente: o menino tinha o dom, a conexão natural com o mundo espiritual que apenas alguns possuem. O treinamento foi longo e rigoroso. Anos de dietas especiais na floresta, períodos de isolamento profundo, abstinências, meditações e cerimônias com ayahuasca, a medicina sagrada que os Unicuin chamam de Nishipai, cipó do espírito. Cada sessão era uma jornada para além do véu que separa os mundos, uma oportunidade de aprender com os espíritos da selva amazônica, de receber conhecimentos sobre as plantas medicinais escondidas na imensidão verde, sobre as doenças da alma, sobre os mistérios que governam a existência. Tshanabani voltou para sua cabana e começou a se preparar para o dia. Ele sabia que teria que realizar uma cerimônia completa, algo que exigia preparação física, mental e espiritual. Primeiro, ele precisaria identificar quem na aldeia estava com a doença da alma. Nem sempre era óbvio. Podia ser alguém que parecia perfeitamente saudável no exterior, mas carregava uma dor profunda, um desequilíbrio espiritual causado por trauma, medo, raiva não resolvida ou até mesmo pela inveja de outros. Ele acendeu um pequeno fogo e começou a preparar rapé, o pó sagrado feito de tabaco e cinzas de árvores específicas da floresta amazônica. O rapé não era apenas um estimulante, mas uma ferramenta espiritual que ajudava a clarear a mente, abrir os caminhos de percepção e estabelecer conexão com as forças invisíveis que habitam a selva. Tshanabani aplicou o rapé em suas narinas usando uma tesca, o tradicional tubo de bambu, e sentiu a explosão familiar de clareza e foco. À medida que a aldeia começava a despertar sob o dossel verde da floresta, ele observou cada pessoa que passava.
Crianças correndo para o rio, mulheres começando a preparar o fogo para o café da manhã com frutos da floresta, homens checando suas ferramentas antes de sair para caçar ou pescar. Tudo parecia normal, mas os olhos de um xamã veem mais do que a superfície. Eles veem as cores da energia ao redor das pessoas, os padrões que indicam saúde ou doença espiritual. E então ele a viu. Nauá, uma jovem de 23 anos, caminhando em direção ao rio com um pote de cerâmica para buscar água. Algo estava errado. A energia ao redor dela estava escura, pesada, como fumaça presa em um lugar sem ventilação. Seus movimentos eram lentos, seus olhos sem brilho. Para qualquer outra pessoa, ela poderia parecer apenas cansada. Mas Tchanabani reconheceu os sinais e sua alma estava sendo atacada, provavelmente por um espírito perturbado ou por uma força negativa enviada por alguém com intenções ruins. Ele se aproximou dela com cuidado. Nauá, disse ele suavemente em sua língua nativa, como você tem se sentido? A jovem parou, surpresa por ser abordada pelo xamã. Estou bem, Tchana, ela respondeu, mas sua voz traía a mentira. Apenas um pouco cansada. Tchanabani colocou a mão sobre seu ombro e fechou os olhos. Imediatamente, ele sentiu frio, vazio, medo profundo. Algo havia acontecido com ela recentemente, algo que deixará uma ferida em sua alma. Você precisa vir à maloca sagrada hoje à noite, disse ele com autoridade gentil. Vamos fazer uma cerimônia. Você precisa vir à maloca sagrada hoje à noite, disse ele com autoridade gentil. Vamos fazer uma cerimônia de cura. Você não está apenas cansada, Nauá. Sua alma está doente, e se não cuidarmos disso agora, a doença vai se espalhar do espírito para o corpo. A jovem hesitou, lágrimas começando a se formar em seus olhos, mas finalmente assentiu. Ela sabia que não podia mentir para o xamã. Ele via tudo. Tchanabani passou o resto da manhã coletando os materiais necessários para a cerimônia na floresta densa. Folhas específicas para defumação, raízes para chás de purificação, e mais importante, ele precisaria preparar a ayahuasca. Este não era um processo simples ou rápido. A bebida sagrada era feita fervendo o cipó Banisteriopsis caapi junto com as folhas da planta Psychotria viridis por horas, enquanto cantos e intenções eram direcionados à mistura. O resultado era uma poção amarga, escura e poderosa, capaz de abrir as portas da percepção e permitir a viagem entre mundos. Enquanto o sol subia sobre o dossel da floresta amazônica, Tchanabani trabalhou incansavelmente em sua preparação. A cerimônia de cura não era algo que se fazia levianamente. Envolvia riscos, tanto para o paciente quanto para o xamã. Quando se abre um portal para o mundo espiritual, não se pode controlar completamente o que vem através dele. Espíritos benevolentes e malevolentes habitam o mesmo espaço, e um xamã despreparado pode acabar causando mais mal do que bem. Ele chamou 2 de seus aprendizes, jovens que também mostravam sinais do dom e estavam sendo treinados nos caminhos xamânicos. Hoje vocês vão testemunhar uma verdadeira batalha espiritual, disse Tchanabani enquanto instruía os jovens sobre suas responsabilidades durante a cerimônia. Nauá está sendo atacada por algo que não consigo identificar ainda. Pode ser um espírito vingativo, pode ser energia negativa enviada por alguém, ou pode ser algo dela mesma, um trauma tão profundo que se tornou uma entidade própria. Os aprendizes ouviram com atenção reverente. Eles sabiam que estar presente em uma cerimônia como essa era tanto uma honra quanto uma responsabilidade. Seu papel seria manter o espaço seguro, cantar os icaros, os cantos sagrados aprendidos diretamente dos espíritos da floresta, quando instruídos, e observar atentamente para aprender. Um dia, eles mesmos seriam chamados a conduzir tais cerimônias, e cada observação agora seria uma lição para o futuro. À tarde, Tchanabani visitou Nauá novamente, desta vez acompanhado de uma das anciãs da aldeia, Yubinu, que era especialista em doenças da alma femininas. Juntos, eles conversaram longamente com a jovem, criando um espaço seguro para que ela compartilhasse o que estava acontecendo. Gradualmente, a história emergiu como água de uma fonte longamente bloqueada. 3 luas atrás, Nauá havia se aventurado sozinha muito profundo na floresta, algo que as mulheres raramente faziam. Ela estava fugindo de uma discussão na aldeia e não prestou atenção em como o monge havia ido.
Foi então que ela encontrou algo que nunca deveria ter visto, um local sagrado esquecido, um antigo cemitério de xamãs onde os mais poderosos líderes espirituais Unikuin foram enterrados gerações atrás. Ela havia pisado no solo sagrado sem permissão, sem preparação, sem proteção espiritual. Isso explica tudo, disse Tshanabani, seu rosto grave. Você perturbou os ancestrais. Eles não estão tentando machucá-la por maldade, mas você violou um espaço sagrado. Os espíritos dos xamãs antigos estão confusos, pensando que você veio com mais intenções. Hoje à noite, vamos falar com eles, explicar o que aconteceu, e pedir seu perdão e sua bênção. A preparação continuou até o pôr do sol. A maloca sagrada, uma estrutura circular maior que as cabanas normais, foi limpa e purificada com fumaça de ervas sagradas colhidas na floresta. Tshanabani desenhou símbolos no chão com urucum e carvão, padrões geométricos que os Unikuin acreditam serem mapas do mundo espiritual, guias para a jornada que estava por vir. Cada linha, cada curva tinha significado profundo, ensinado pelos ancestrais e confirmado através de gerações de experiência xamânica. A ayahuasca estava pronta. Tshanabani provou primeiro, como sempre fazia, não apenas para confirmar a potência, mas para estabelecer sua própria conexão com a medicina antes da cerimônia. O sabor era indescritível, amargo além de qualquer comparação, mas ele o bebeu sem hesitar. Dentro de minutos, ele começou a sentir os primeiros efeitos, uma leve tontura, depois uma expansão da percepção, cores se tornando mais vívidas, sons mais claros, e lentamente, a sensação de que as paredes entre os mundos estavam começando a se dissolver. Ele se sentou em meditação, permitindo que a medicina fizesse seu trabalho. Visões começaram a aparecer, não com os olhos físicos, mas com a visão interior que a ayahuasca desperta. Ele viu a floresta não como uma coleção de árvores, mas como um ser vivo único, pulsando com inteligência e propósito. Viu os rios de energia que conectam todas as coisas, desde a menor formiga até as árvores gigantes, desde os humanos até os espíritos. E então ele viu claramente o problema de Nauá. 3 espíritos de xamãs ancestrais estavam ao seu redor, não atacando-a diretamente, mas sua presença era tão poderosa, tão intensa, que a energia dela estava sendo consumida. Eles estavam curiosos sobre ela, testando-a, tentando entender por que uma jovem sem treinamento havia entrado em seu domínio sagrado. Tshanabani soube imediatamente o que precisava fazer. Quando a noite caiu completamente sobre a floresta amazônica, a aldeia inteira se reuniu ao redor da maloca sagrada. Não participariam todos da cerimônia diretamente, mas era importante que a comunidade estivesse presente, criando um círculo de proteção e apoio. As crianças foram levadas para dormir nas cabanas mais distantes, pois o que estava prestes a acontecer não era para olhos jovens despreparados. Nauá entrou na maloca tremendo, tanto de frio quanto de medo. Tshanabani a recebeu com um sorriso gentil e a guiou até o centro, onde ela se sentaria durante a cerimônia. Ao seu redor, estavam dispostos os elementos sagrados, tigelas com ayahuasca, maracás decorados com penas e sementes, folhas de tabaco para soprar fumaça purificadora, e cristais de quartzo que, segundo os Unikuin, são os ossos cristalizados dos xamãs mais antigos, capazes de armazenar e transmitir poder espiritual. Não tenha medo, disse Tshanabani, sua voz calma mas autoritária. O que você vai experimentar hoje à noite será intenso, mas você não está sozinha. Eu estarei com você em cada momento, navegando pelos mesmos mundos que você navegará. Confie na medicina, confie nos espíritos, e mais importante, confie em si mesma. Ele começou cantando um ícaro de abertura, sua voz subindo e descendo em melodias que pareciam não ter origem humana. Os aprendizes se juntaram, criando uma harmonia que fazia o ar dentro da maloca vibrar. As palavras não eram em português, nem mesmo na língua Unikuin cotidiana, mas na língua sagrada dos espíritos, ensinada apenas àqueles que fazem a jornada xamânica. Tshanabani serviu a ayahuasca primeiro para Nauá. Ela olhou para o líquido escuro na pequena cuia, hesitou por um momento, depois bebeu tudo de uma vez, fazendo uma careta com o gosto amargo. Depois, o xamã serviu para si mesmo e para seus 2 aprendizes. A cerimônia havia oficialmente começado. Os primeiros minutos foram silenciosos, cada participante sentado em meditação, esperando que a medicina começasse a fazer efeito.
Shannabani observava Nauá cuidadosamente. Vendo os primeiros sinais, ela começou a suar, sua respiração ficou mais profunda, seus olhos se fecharam involuntariamente. A ayahuasca estava abrindo as portas da percepção. Então Nauá começou a sentir. Primeiro foi um leve enjoo, uma sensação de que o chão estava se movendo sob ela. Depois, as paredes da maloca começaram a respirar, expandindo e contraindo como pulmões vivos. As sombras dançavam com vida própria, e ela podia jurar que via rostos nelas, rostos antigos, observando-a com olhos que brilhavam com sabedoria de eras passadas. Está começando, sussurrou Shannabani para seus aprendizes. Preparem-se. Vamos entrar juntos. O xamã fechou seus próprios olhos e permitiu que a medicina o levasse completamente. A realidade física da maloca desapareceu, substituída por algo muito mais vasto e complexo. Ele estava agora no que os Unikuin chamam de o mundo das visões, um lugar onde tempo e espaço operam sob regras diferentes, onde o impossível se torna comum, e onde os espíritos são tão tangíveis quanto árvores na floresta física. Ele viu Nauá espiritualmente, sua forma brilhando com uma luz fraca e tremulante, cercada por 3 figuras imponentes. Os espíritos dos xamãs ancestrais eram magníficos e aterrorizantes. Seus corpos eram cobertos com pinturas tradicionais que brilhavam com luz própria, seus olhos eram como estrelas, e ao redor deles giravam símbolos e padrões geométricos que continham conhecimento profundo demais para palavras. Shannabani se aproximou respeitosamente, sua própria forma espiritual fortalecida por décadas de prática e inúmeras jornadas como esta. Anciãos, ele disse, sua voz ecoando de maneiras estranhas neste mundo entre mundos, eu venho em nome desta jovem, Nauá, filha de nosso povo. Ela perturbou seu descanso não por desrespeito, mas por ignorância. Ela pede perdão e orientação. Os 3 espíritos viraram sua atenção para Shannabani. Quando falaram, suas vozes eram como o trovão distante, como o vento através de cânions, como o rio em cheia. Sabemos quem você é, jovem xamã. Vimos você crescer, vimos seu treinamento. Você honra nossos caminhos. O líder dos 3, um xamã que Shannabani reconheceu das histórias antigas como Yakauni, o espírito verdadeiro, continuou, a jovem entrou em nosso território sem proteção. Isso é perigoso para ela e perturbador para nós. Mas vemos agora que não foi intencional. Nauá, mesmo em seu estado alterado de consciência, podia ouvir e ver tudo. Lágrimas escorriam por seu rosto físico, mas espiritualmente ela se ajoelhou diante dos ancestrais. Perdoem-me, ela chorou. Eu não sabia. Eu não entendia. O que aconteceu a seguir estava além de qualquer descrição adequada em palavras humanas comuns. Yakauni, o xamã ancestral, estendeu o que parecia ser uma mão, mas era mais como um rio de luz e energia, tocando a testa de Nauá. Imediatamente, ela foi transportada para uma visão dentro da visão, um mergulho profundo em camadas de realidade que ela nunca soube que existiam. Ela se viu flutuando sobre a floresta amazônica, mas não a floresta como ela conhecia. Esta era a floresta primordial, a floresta como existia 1000 anos atrás, antes de qualquer interferência humana moderna. As árvores eram gigantes colossais, tão altas que suas copas se perdiam nas nuvens. Rios de energia pura fluíam entre elas, conectando cada planta, cada animal, cada forma de vida em uma teia brilhante de interdependência. Veja, disse a voz de Yakauni, agora vindo de todos os lugares e de lugar nenhum. Esta é a verdadeira natureza da floresta. Não é apenas árvores e terra. É um ser consciente, inteligente, senciente. Cada planta é um neurônio em seu vasto cérebro. Cada animal é uma célula em seu corpo imenso. E nós, os Unikuin, somos parte de sua alma. Nauá foi levada mais profundo, para dentro da terra mesma. Ela viu as raízes das grandes árvores, não apenas como estruturas físicas, mas como redes de comunicação. As árvores estavam conversando, compartilhando nutrientes, avisando umas às outras sobre perigos, cuidando das mais jovens e das mais velhas. A floresta era uma comunidade, tão real e complexa quanto qualquer aldeia humana. Depois ela foi mostrada os espíritos que habitam cada aspecto da selva. Havia o espírito da jiboia, e o Shibu, enorme e sábio, guardião dos rios e das águas.
Havia o espírito da onça pintada, feroz mas justa, protetora dos caçadores que respeitam o equilíbrio. Havia espíritos de plantas medicinais, cada uma com sua própria personalidade e poder, dispostas a ajudar os humanos que as abordassem com respeito e gratidão. Estes espíritos são nossos professores, explicou Yakauni. É deles que aprendemos qual planta cura qual doença, como interpretar sonhos, como navegar entre os mundos. Quando você entrou em nosso local sagrado, você entrou sem primeiro aprender a ver estas coisas, sem proteção espiritual. Isso é como entrar na floresta física sem olhos, sem preparação. Você poderia se perder, se machucar, ou pior. Nauá começou a entender. O cemitério sagrado não era apenas um local onde corpos estavam enterrados. Era um portal, um ponto onde o véu entre os mundos era especialmente fino, onde xamãs podiam entrar e sair livremente do mundo espiritual. Sua presença despreparada havia causado uma perturbação, como ondas em um lago calmo, alertando todos os espíritos poderosos que habitavam aquele espaço. Mas há uma razão pela qual você foi atraída para lá, continuou o xamã ancestral. Sua forma mudou, tornando-se mais suave, quase paternal. Você tem o dom, criança. Você não sabe ainda, mas sua alma está chamando para se tornar uma curadora, uma intermediária entre os mundos. Foi seu próprio espírito que a guiou até nosso local sagrado, buscando despertar, buscando conhecimento. Esta revelação atingiu Nauá como um raio. Ela nunca havia considerado tal possibilidade. Ser uma xamã? Ela era apenas uma jovem comum, sem nada de especial. Mas ao ouvir as palavras, algo dentro dela ressoou com verdade profunda. Todas aquelas vezes que ela sonhou com lugares que nunca visitou, todas as vezes que ela soube que algo ia acontecer antes de acontecer, todas as vezes que plantas pareciam sussurrar para ela quando passava, agora faziam sentido. Shanabani, observando tudo de sua própria perspectiva espiritual, sorriu. Ele havia suspeitado disso desde o momento em que viu a energia ao redor de Nauá. A doença que ela experimentava não era apenas trauma, era o despertar do dom lutando para emergir sem orientação adequada. Era como uma semente tentando crescer em solo duro, lutando, causando dor no processo. Se você aceitar este caminho, disse Yakauni, o treinamento será longo e difícil. Você passará anos aprendendo, sacrificando, se purificando. Haverá momentos em que você desejará desistir, momentos em que a linha entre os mundos se tornará tão fina que você não saberá qual é real. Mas no final, você terá o poder de curar, de guiar, de proteger seu povo. Você aceita? Nauá não hesitou. Mesmo com todo o medo, toda a incerteza, ela soube que estava sendo oferecida algo sagrado, algo precioso. Eu aceito, ela disse, e sua voz ecoou através de todas as dimensões do mundo espiritual. Os 3 xamãs ancestrais então se aproximaram, cada um colocando uma mão sobre ela. Energia pura fluiu de suas formas espirituais para a dela, e Nauá sentiu como se estivesse sendo preenchida com luz líquida, quente e vibrante. Era conhecimento, sabedoria de gerações, sendo baixada diretamente em sua consciência. Ela viu visões rápidas de centenas de plantas e seus usos, ouviu fragmentos de icaros sagrados, sentiu a presença de espíritos guardiões que agora se tornariam seus aliados e professores. Está feito, disse Yakauni, e os 3 espíritos começaram a se afastar, suas formas se dissolvendo de volta para a luz pura da qual eram feitos. Você não está mais doente, criança. Você está acordando. Shanabani a guiará no restante do caminho. Honre-nos vivendo uma vida de serviço ao seu povo e à grande floresta que sustenta toda a vida. Lentamente, muito lentamente, Nauá começou a retornar ao mundo físico. As visões não desapareceram de uma vez, mas gradualmente se desbotaram, como um sonho vívido que ainda paira na consciência mesmo depois de acordar. Ela abriu os olhos e viu a maloca sagrada ao seu redor, mas tudo parecia diferente agora. As paredes de palha brilhavam com uma luz sutil que ela nunca havia notado antes. O ar era visível, correntes de energia se movendo através dele como redemoinhos invisíveis. Shanabani estava sentado diante dela, seus olhos abertos agora, observando-a com uma expressão de profunda satisfação. Bem-vinda de volta, ele disse suavemente. E bem-vinda ao caminho.
Você deu o primeiro passo de uma jornada que durará o resto de sua vida. Nauá tentou falar, mas descobriu que estava chorando, lágrimas fluindo livremente, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de liberação, de gratidão profunda. A escuridão pesada que tinha carregado por 3 luas havia desaparecido completamente. Em seu lugar, havia uma luz, uma sensação de propósito, de direção. Os aprendizes de Tshanabani, que haviam testemunhado tudo de suas próprias perspectivas espirituais, olhavam para Nauá com novo respeito. Eles haviam acabado de presenciar o nascimento de uma nova xamã, um evento raro e sagrado. Um deles, um jovem chamado Bini, se aproximou e ofereceu água. Beba devagar, ele aconselhou. Você viajou longe hoje à noite. Seu corpo precisa se reajustar. A cerimônia continuou por mais algumas horas, mas agora com um tom diferente. Tshanabani cantou icaros de gratidão aos espíritos ancestrais, de bênção para Nauá, de proteção para a aldeia. A energia na maloca era palpável, quase elétrica, e todos que estavam reunidos do lado de fora podiam sentir que algo significativo havia acontecido. Quando finalmente tudo terminou e a primeira luz do amanhecer começou a filtrar através das árvores da floresta, Nauá saiu da maloca cambaleando levemente, mas com um sorriso radiante no rosto. Sua mãe correu para ela, abraçando-a com força, chorando de alívio. Você está diferente, sua mãe sussurrou. Posso ver em seus olhos. Você está curada. Mais do que curada, mãe, Nauá respondeu. Estou transformada. Estou onde sempre deveria estar. Nas semanas que se seguiram, a mudança em Nauá foi óbvia para todos na aldeia. Ela começou seu treinamento formal com Tshanabani, acordando antes do amanhecer para meditar, aprendendo os nomes e propriedades de centenas de plantas medicinais na floresta, praticando os icaros sagrados até que sua voz pudesse carregar poder espiritual. Era trabalho exaustivo, tanto física quanto espiritualmente, mas ela nunca reclamou, nunca vacilou. Tshanabani era um professor exigente mas paciente. Ele sabia que Nauá tinha o dom natural, mas dom sem disciplina é como uma ferramenta sem afiação. Ele a levou para a floresta profunda por dias seguidos, ensinando-a a ouvir os espíritos das árvores, a pedir permissão antes de colher qualquer planta, a agradecer cada criatura que compartilhava seu conhecimento. Ser xamã não é sobre poder, ele ensinou durante uma dessas jornadas. É sobre responsabilidade. Os espíritos não nos servem porque somos especiais. Eles trabalham conosco porque respeitamos o equilíbrio, porque entendemos que somos apenas uma pequena parte de algo muito maior. O momento em que você começar a pensar que é mais importante que a formiga a seus pés, você perderá a conexão. Nauá absorveu cada lição com humildade e dedicação. Ela começou a ter sonhos proféticos, visões que avisavam sobre eventos futuros. Uma vez, ela viu em sonho que uma criança da aldeia ficaria gravemente doente, e quando acordou, imediatamente preparou os remédios necessários. 2 dias depois, a criança desenvolveu febre alta, mas porque Nauá já tinha a medicina pronta, a cura foi rápida e completa. Histórias de seus dons começaram a se espalhar, não apenas em sua aldeia, mas em comunidades Unicuim vizinhas. Pessoas vinham de longe buscando sua ajuda, sua orientação. Tshanabani observava tudo com orgulho, vendo nela o futuro da tradição xamânica de seu povo. Meses se passaram desde aquela noite transformadora na maloca sagrada. Nauá havia se tornado uma figura respeitada na comunidade, trabalhando lado a lado com Tshanabani em cerimônias de cura e rituais sagrados. Mas ela nunca esqueceu a lição fundamental, ela era apenas uma ponte, não o destino. Uma tarde, Tshanabani a chamou para uma conversa privada à beira do rio. Chegou a hora de você fazer sua primeira jornada sozinha, ele disse. Você vai voltar ao local sagrado onde tudo começou, mas desta vez preparada e com propósito. Os ancestrais a chamarão, e você deve responder. Nauá sentiu antecipação. Ela passou 3 dias em preparação, jejuando, meditando, purificando-se. Quando chegou a hora, partiu ao amanhecer, caminhando sozinha para o coração da floresta. A jornada levou horas. As árvores a saudavam, pássaros cantavam para ela, e espíritos guardiões caminhavam ao seu lado, invisíveis mas presentes.
Quando chegou ao cemitério sagrado, ela se ajoelhou na borda. Ancestrais, sou eu, Nauá. Venho como filha, como estudante. Posso entrar? A resposta veio como uma sensação de calor e boas-vindas. Ela cruzou a fronteira e sentiu a mudança no ar, como entrar em uma catedral natural. Nauá se sentou no centro e começou a cantar um ícaro. E então, eles apareceram. Não apenas os 3 xamãs de antes, mas dezenas deles, gerações de líderes espirituais Onikuin. Yaka-Uni se adiantou. Você voltou, criança. Voltou não como intrusa, mas como igual. A floresta enfrenta tempos difíceis, disse uma xamã feminina. Você deve se tornar não apenas curadora de indivíduos, mas do próprio espírito da floresta. O que devo fazer? Nauá perguntou. Continue aprendendo, praticando, ensinando, respondeu Yaka-Uni. E quando chegar a hora, leve esta sabedoria além das fronteiras de seu povo. A floresta não pertence apenas a um povo. Ela pertence a todos. Os espíritos ancestrais realizaram então uma cerimônia que a encheu com mais conhecimento, mais poder, mais conexão. Quando terminou, ela voltou para a aldeia ao pôr do sol. Shanabani a esperava na entrada. Você não é mais apenas minha aprendiz, ele disse. Você é agora uma xamã por direito próprio. Naquela noite, houve celebração na aldeia. Nauá foi oficialmente reconhecida como xamã, recebendo seu próprio colar de proteção e instrumentos sagrados. Nos anos seguintes, ela se tornaria uma das xamãs mais conhecidas da região, conduzindo centenas de cerimônias e treinando seus próprios aprendizes. Shanabani envelheceu e, quando chegou sua hora de cruzar permanentemente para o mundo espiritual, Nauá estava presente, segurando sua mão, cantando os icaros que o guiariam. Obrigado, ele sussurrou. Por manter viva a ponte entre os mundos. A jornada de Nauá, que começou com um erro assustador, havia se transformado em um propósito de vida. Ela era agora guardiã de uma sabedoria antiga, uma ponte entre os mundos. E cada dia, ao acordar antes do amanhecer, ela agradecia aos espíritos por aquele dia fatídico que a levou ao seu verdadeiro destino. Os Onikuin têm um ditado: o caminho para a luz muitas vezes começa na escuridão mais profunda. Nauá viveu essa verdade, e agora dedicava sua vida a ajudar outros a encontrarem suas próprias luzes, suas próprias conexões com o mundo espiritual que pulsa invisível mas sempre presente. A floresta amazônica continua sendo o lar dos Onikuin, e enquanto houver xamãs como Nauá, a sabedoria ancestral nunca morrerá. Ela evoluirá, se adaptará, mas sua essência permanecerá, no reconhecimento de que somos todos parte de algo muito maior, de que o mundo espiritual e o mundo físico são aspectos diferentes da mesma realidade infinita. E em noites silenciosas, quando Nauá conduz cerimônias na maloca sagrada, os que têm olhos para ver podem observar as formas brilhantes dos xamãs ancestrais reunidos, observando com aprovação, mantendo viva a corrente de conhecimento que flui através das gerações como o rio através da floresta, eterno e essencial.